Bom dia! Tá frio lá na tua casa, não? Rapaz, que frio, né? Olha, ó como é que eu tô aqui, né? Jovem não tem frio. Brincadeira, né? Tomei banho quente, daí você fica assim, né? Acha que tá tudo legal. Benção, né? Vire para esse irmão aí, cheio de blusa, fala assim, como tem passados? Né? Como você está passando? Como tem passado? Né? Como que você está passando? No frio? É bom, né? Glória a Deus. É bom ver você sorrindo, brincando, né? Vamos agradecer a Deus, mas antes de agradecer a Deus, assim, ó, levante tua mão lá em cima, assim, ó. Agora a ponta do dedo. Consegue, não? Com a ponta do dedo. Lembra quando você fazia balé? Em meados de 69, ó. Levantou aí. Ai, gostou. Dá uma espreguiçada assim, ó. Oh, meu Deus. Coluna tá boa, não? Não vou pedir nem pra você abaixar, tá? Tá bom, já fizemos exercício. Já se exercitamos, né? Glória a Deus. Olha lá, o seu 92 anos abaixando lá. Pelo amor de Deus, que isso. Olha lá, ó. Glória a Deus. E você aí com 18 não aguenta, né? Ah, Senhor. Vamos agradecer a Deus? Pai, obrigado por esse domingo. Obrigado pelo mês de julho, Senhor, que começou. É um mês agitado, um mês abençoado. Um mês de grandes obras, Senhor. Um mês de grandes milagres. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. A tua mão conduz a gente em todos os momentos. O Senhor tem livrado, tem cuidado, tem fortalecido, tem derramado sobre nós a tua graça, a tua misericórdia. Somos gratos ao Senhor porque se nós estamos aqui é porque a tua mão tem preparado todas as coisas. O Senhor prepara o almoço, o Senhor prepara a janta para nós. Nós achamos que estamos no controle, Senhor. Achamos que compramos, achamos que fazemos, achamos que dirigimos, achamos que trabalhamos. Mas se o Senhor não estiver conosco, nada aconteceria na nossa vida. Por isso te agradecemos, Senhor. Estamos aqui para entregar a nossa vida. Estamos aqui para agradecer. Estamos aqui, Deus, para entronizar o teu nome, para louvar e bendizer o teu nome. Agradecer por cada irmão que aqui está, por cada familiar que aqui está, por cada jovem, por cada criança. E desde já, Senhor, nós agradecemos, louvamos, bendizemos o teu nome. Entregamos a nossa vida diante do Senhor. Entregamos o nosso coração diante do Senhor. E que a mão poderosa do Senhor seja sobre a nossa vida. Tudo que vamos realizar seja para a tua honra, para a tua glória. Tudo que vamos, Senhor, fazer aqui nesta manhã, Senhor, seja o teu nome glorificado, entronizado. E nós oramos, te agradecemos, te bendizemos o nome bendito do Senhor. Diga aí comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Tem um louvor de 1938. Você lembra dele? É da sua época, meu querido, né? Ele diz assim, ó: quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. Lindo, né? Aí tem uma parte lá que diz assim: as aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Lindo, né? Eu ia com os adolescentes cantar esse louvor, olha só, hein?
Todo mundo arrumadinho na frente. E essa música já era velha. Imaginou? Se eu já tô mais ou menos aí nos 40, né, irmãos? Olha só, né? Nos 40, né? 51, o título do Palmeiras. Olha que maravilha, né? Vamos lá. Vamos cantar? Vamos lá, então? Glória a Deus. Mais uma vez. Canta aí ao Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, mais uma vez. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, mais uma vez. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves, mais uma vez. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te sempre mais, todos os dias, sempre mais e mais. Buscar o teu poder, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos, com as tuas mãos assim no alto, ó. Aleluia, diga pro Senhor. Quero louvar-te, sempre mais, diga pra Ele. Quero louvar-te, sempre mais e mais. O quê? Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar, só as nossas vozes. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te. Olha o Senhor recebendo. Diga. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Mais uma vez, olha que lindo. Quero louvar sempre mais e mais. Quero louvar-te,
sempre canta para Ele. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo revelam teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. O quê? Buscar o teu querer, tua graça. Quero louvar-te. Então aplaude e diga glória. Então aplaude e glorifica. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos os dias traga a Deus a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Todos os dias fala: Senhor, é bom ter a tua graça. É bom ter o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Os céus. Vamos lá, Fernando. Senhor. Céus, meu alvo, quero atingir teu coração, com meu louvor, com meu viver, Senhor. Um pouquinho mais rápido, aleluia, Senhor. Os céus, meu alvo, quero atingir teu coração, com meu louvor, com meu viver, Senhor. Unção que saba como temporal, após um bombardeio de adoração. Unção que quando você canta, quando você adora, a unção do Senhor vem sobre a minha vida e a sua vida. Os céus, meu alvo, quero atingir teu coração, com meu louvor, com meu viver, Senhor. Os céus, meu alvo, quero atingir teu coração, com meu louvor, com meu viver, Senhor. A unção desaba como temporal, a unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. Agora vai pegar fogo esse lugar. Unção de conquista para unção de cura para restaurar, unção de ousadia para avançar. E esta unção está nesse lugar, assim, ó. Receba a unção, receba a unção, receba a unção, receba, receba, receba a unção, receba a unção, receba a unção, receba. A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. Agora lá de novo, unção de conquista pra unção de cura para restaurar, unção de ousadia para avançar. E esta unção está nesse lugar. Aí, receba a unção, receba na tua casa, receba no teu trabalho, receba na tua vida, meu querido. Receba a unção, receba a unção, receba a unção, receba. A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. A unção desaba como temporal, após um bombardeio de adoração. Após um bombardeio de adoração, após um bombardeio de adoração.
Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilha! Glória a Deus! Como é bom adorar ao Senhor, como é bom falarmos sobre a unção do Senhor em nossa vida ministrada. E que a bênção do Senhor esteja lá na tua casa. Fala assim, que a bênção do Senhor esteja sobre a minha casa. Aleluia! É importante, hein? Nós orarmos pela família, como foi essa semana. Oramos pela nossa casa, pela família. Você orou pela família aí? É importante, né, irmãos? Todos os dias. Família é nosso bem mais precioso. Amém? Glória a Deus. Tem um louvor que eu gosto que diz assim, Santo Espírito. Vamos entrar lá no coro já? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Encha o teu coração da presença do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi. Aleluia! Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A mulher samaritana disse isso. Ela pregou isso naqueles dias. Aleluia! Oh, glória a Deus, porque ela bebeu da água que vem do Senhor. Então declare: Santo, Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Diga aleluia, diga glória, diga louvado seja o nome do Senhor. Adore nesta manhã. Oh, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. A tua graça está sobre nós, Senhor. A tua bênção está sobre a nossa vida. Aleluia. Oh, te amamos, Senhor. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Vamos provar. Diga aí. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Mais uma vez. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória. Mais uma vez, canta a igreja e declare: vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar, oh Senhor, aleluia, 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 oh, aleluia, Senhor, bondade, porque Ele está presente nesse lugar. Então cante: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este
Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus forte. Aleluia. Você pode se assentar, meu querido. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama demais. Glória a Deus. Eu vou falar sobre o tesouro escondido. Olha que bênção. Hã? Você tem alguns tesouros na tua vida, não? Hein? Tem alguns tesouros? Aí, irmã Rose, puxa vida, tá vendo? Diz aí então, vamos lá. Mateus 13, 44, diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. E aí ele conta a história. Num campo que um homem achou e escondeu, então num campo que um homem achou e escondeu, então pelo gozo, pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo, tá? E aí eu vou ajudar vocês a entenderem essa passagem. Um homem estava lá no campo trabalhando e achou um tesouro escondido. Ele se alegrou, ele ficou feliz, foi lá, vendeu tudo e comprou o campo porque ele tinha encontrado um tesouro. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, agradecemos pela oportunidade, agradecemos por esse dia, por essa manhã, agradecemos pelos irmãos que enfrentaram o frio tão intenso, saíram da casa debaixo de neve, com dificuldade para caminhar e estão aqui no nome de Jesus. Amém? É, né, irmão? Se a gente for no Rio Grande do Sul, os irmãos lá dão risada da gente, né? Ai, que frio! Eles, nossa, meu Senhor, né? Já imaginou? Queridos, eu quero falar aqui sobre esta parábola. Parábola eram histórias que Jesus utilizava naquela época para ensinar alguma coisa. Então Jesus falava, naquela época eles tinham agricultura, eles eram pescadores. Então Jesus falava de pesca, Jesus falava da agricultura, Jesus falava de campo, Jesus falava de semente. Então Jesus usava algumas histórias para dar uma interpretação do que era o reino de Deus, daquilo que ele estava trazendo para eles. E aqui Jesus, ele vem aqui nesse texto aqui, se você for ler desde o capítulo 13 em diante, ele conta aqui 9 histórias que eu separei aqui. Não vou falar das 9, mas eu marquei aqui. Ele começa falando da parábola do semeador. O semeador, lembra? Saiu a semear. Uma semente caiu na beira do caminho, outra semente caiu nas pedras, nos espinhos, outra caiu na boa terra, né? Daí ele está falando, se referindo à semente como a palavra. Depois ele explica, né? E aí ele fala que, na explicação sobre a parábola, ele fala que o homem tem um coração duro, é por isso que a palavra não penetra no coração, devido ao coração duro. E daí ele vem o trigo e o joio. Ele fala, o trigo e o joio crescem junto, mas na hora da colheita eles também vão junto. Mas o trigo, ele é separado, ele vai ser separado do joio, porque o joio são aqueles que não querem ouvir a palavra. Queridos, que você não se transforme no joio, que você sempre busque ser o trigo, tá? E tem momentos que a situação, o inimigo quer nos levar a sermos joio. Então, sempre busque diante do Senhor ser trigo. Tem gente que fala, eu sou trigo, mas nunca se age como trigo. Ele fala só que ele é trigo, mas da boca para fora, mas ele é joio. Dentro da igreja ele é joio. Então a gente precisa falar, Senhor, eu vou parar de olhar na vida do outro e vou começar a olhar mais a minha vida, me policiar mais e todos os dias mudar o meu coração para ser trigo. Amém? Pergunta para quem está falando, você é trigo ou joio? Fala aí, né? Lógico que, né? O irmão que está aqui, o irmão vai falar assim, lógico que eu sou trigo. Né? Hein? Vai falar. Depois ele fala sobre o grão de mostarda.
Lembra que a gente já fez campanha do grãozinho de mostarda, que era tão pequenininho. O Senhor fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, isso vai fazer a grande diferença. Então não precisa ter aquela fé grande, mas basta você ter a fé dentro de você, acreditar. Amém? Número 5, ele fala sobre, quinta parábola, ele fala sobre o fermento. Que o fermento é usado para elevar a massa. Você coloca lá, vai fazer um pão, você coloca o fermento, deixa a massa descansando, porque o fermento vai agir naquela massa. O fermento representa o pecado. Se você permitir um pouquinho dele hoje, um pouquinho amanhã, ele vai formando, fermentando, ele vai crescendo dentro do teu coração. De repente você fala assim, não preciso mais da igreja, não preciso ir na igreja, eu estou bem aqui, eu faço as minhas orações em casa, já é o fermento agindo. É a pessoa não querer a igreja, não querer frequentar. Depois ela fala assim, depois outro passo do fermento. Eu só vou na ceia, porque a ceia é um culto maravilhoso. Já está ótimo, eu tenho tanto compromisso. Depois vem os compromissos, depois vem muito trabalho, depois vem muita viagem, muita coisa, muita coisa que entra no lugar do Senhor. E o Senhor já começa a não fazer falta. Porque o fermento, ele foi trabalhando no teu coração e a tua fé foi se enfraquecendo. E daí você fala assim, olha... Está vendo? Não caiu nenhum raio. Estou legal, olha lá. Faz mais de 4 meses que eu não vou assistir um culto, mas olha, está tudo prosperando. Porque lá atrás, tua mãe semeou por você. Lá atrás, o teu pastor semeou por você. Lá atrás, a igreja orou por você. Porque todas as cadeiras aqui são ungidas para receber você, para você receber a bênção do Senhor, para você entrar aqui, ouvir a palavra e ser fortalecido. Tudo aqui já foi semeado para você. E você está lá no processo. E aí a pessoa está 4 meses longe do Senhor e ela acha assim... Porque ela está vivendo daquela colheita, daquilo que ela está comendo, mas uma hora vai acabar a colheita, e daí ela fala, meu Deus, que escolha que eu fiz. Que decisão que eu tomei lá atrás. Aí ela olha como filho pródigo e fala assim, como eu vou voltar agora para a casa do pai? Aí o filho pródigo pega e fala lá para o trabalhador, né? Para o proprietário dos porcos, onde ele estava trabalhando, e fala assim, lá na casa do meu pai os empregados são bem mais tratados do que o que eu estou vendo aqui, a dificuldade. Olha, meu pai paga muito melhor. Ele já se colocava como um dos escravos do pai, um dos trabalhadores do pai. E aí alguém deve ter falado para ele, porque nesse momento, queridos, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso que o Senhor coloca uma criança para falar com a gente, o Senhor coloca um adulto, o Senhor coloca alguém que bate no teu ombro no mercado e fala, Deus mandou dizer isso para você. Eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim, puxa, eu não fui na igreja com a minha mãe, com meu pai um bom tempo, depois desviei, depois fiquei muito longe do Senhor. Um dia eu estava no mercado, uma senhora bateu no meu ombro e falou assim, ei, o Senhor manda te dizer, teu lugar está lá no reino, teu lugar é na casa do Senhor. O Senhor te espera lá. O Senhor tem um propósito na tua vida. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas Deus mandou eu trazer essa palavra para você. Daí ele ficou impactado. Caramba, a mulher não me conhece. No mercado falou isso, virou as costas e foi embora. São os profetas que Deus usa. E assim Deus vai falar. Assim Deus vai mostrar. Assim Deus, de um jeito que a gente entenda, Deus vai mostrar para a gente que sempre o Senhor vai buscar de volta. Sempre o Senhor vai trazer de volta. Por isso, meu querido, se você tem um parente, se você tem um familiar que está afastado da casa de Deus, ore incessantemente, porque a tua oração não vai voltar vazia. A oração vai enviar alguém aonde ele está, e alguém vai liberar a palavra de vitória. E um dia Deus vai usar você também, viu? Um dia você vai estar lá conversando, Deus fala assim, fala para essa pessoa assim, assim, assim. Você fala, não, eu nunca recebi assim. Não, deve ser da carne. Vá lá e fale. Porque o agir não é teu, o agir é do Senhor. Amém? Eu lembro um dia que o meu amigo estava doente, estava lá, amigo de trabalho, ia passar por uma cirurgia, e Deus falou ao meu coração que era para mim ir lá e fazer uma oração por ele. Aí eu fui até o hospital, entrei no horário de visita, quando eu cheguei lá eu fui surpreendido que os outros amigos estavam lá. Daí, como a gente trabalha junto, e às vezes a gente acha assim, puxa, eu vou falar aqui de oração, às vezes a gente fica na resenha lá brincando, eles não vão botar fé. Vai ficar chato agora eu falar que sou evangélico, aqui falar, amigo, posso fazer uma oração, aproveitar. Olha só, gente, é tão simples, como a gente coloca pedra em coisa que não existe, que não precisava colocar. Hoje, qualquer lugar que você chegar e falar assim, vamos fazer uma oração, as pessoas recebem. Por mais, e ainda mais no hospital, a pessoa fica mais ainda precisando de força, de oração.
Às vezes, quando eu vou orar por alguém, eu não apenas oro por alguém, eu falo para os outros acamados, posso orar por vocês? Em todas as épocas, em todos os lugares que eu fui, uma pessoa só que falou assim, não, eu já tenho minha religião, não precisa orar por mim. Uma só, em todas as vezes que eu fui fazer esse movimento. Mas em todas as vezes que eu falo assim, pessoal, vocês aceitam uma oração? As pessoas já começam a chorar, o Senhor foi de Deus aqui. Aí a gente vai lá e ministra a oração. Então não é vergonha, às vezes a gente tem vergonha de falar, às vezes Deus fala assim, faz oração agora aqui. Fala, ai não, mas tem a Joana, tem fulano que está aqui, minha família, não vai, puxa vida. Mas eu não sei orar direito, orar em público, né? E eu fiquei assim, chateado, conversei, fiquei enrolando, e aí fui embora. E aí eu cheguei no carro, eu falei, ô Senhor, me perdoe, puxa vida, eu vim aqui para orar e não fiz isso, né? Aí o Espírito Santo falou no meu coração claramente, falou assim, eu vou enviar outro no teu lugar, não precisa mais. Né? Falei, ô Senhor, nossa. Aí eu fiquei com aquilo, mas eu ouvi claramente a voz falando assim, eu vou colocar outro no teu lugar. Fique em paz. Nossa, é duro você ouvir uma palavra, depois daquele dia em diante, eu falei, Senhor, então que hoje em diante, Senhor, quando tiver alguma coisa para me falar, eu quero falar, eu não vou embora sem falar, e eu vou fazer oração, aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Porque eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Porque eu quero ser ali. Porque quantas e quantas vezes alguém foi um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a nossa vida, hein? Teve gente que já foi na tua casa do nada lá? Teve ou não teve? Teve gente que já foi na sua casa, daí fica com umas conversas. Tem gente que vai com conversa, né? Que a gente já sabe, que é xeretear a nossa vida. Mas tem gente que fica com umas conversas, vai para lá, vai falar, você fala, fale logo. Aí ela fala, puxa, estou aqui, estou chateado. Quem aqui nunca ouviu um testemunho? Quem aqui já talvez não passou por isso? A pessoa fala assim, eu estou com uma cesta básica lá, mas não tenho como falar. Aí a pessoa vem, eu lembro. Época, já contei testemunho esse aqui, a época de Covid, né? A gente eu fiquei sem trabalhar, a gente ficou assim. Aí foi um irmão lá, né? Meu irmão foi lá, e ele falou assim, não sei o que falar, mas Deus mandou trazer um dinheiro para você. Tirou um dinheiro assim, falou, nossa. E não tinha mais nada. Né? Não tinha, porque a igreja parou, tudo parou, eu não podia trabalhar, e você tinha que ficar. E aí são coisas que Deus realiza no momento e na hora certa. Não é? São coisas que Deus faz. Por isso que esta palavra aqui, que o Senhor estava ensinando sobre o fermento, é muito importante. Não permita que o fermento do pecado comece a entrar na tua vida, porque você vai ficar cego. Quando estamos no pecado, nós ficamos cegos. Pode falar, pode mostrar, pode assistir, ele fica cego. Até um dia que a palavra do Senhor penetra no coração dele e ele entende do que estava acontecendo na sua volta. Por isso, a oração não pode ser cessada em nenhum momento, porque é um mundo espiritual. Tá? Número 6, ele fala sobre o tesouro escondido. É essa palavra que nós vamos falar. Número 7, ele fala sobre a pérola, tá? Depois ele fala dos bons peixes e dos maus peixes. Um pescador puxa os peixes bons, separa os maus, e aqui ele já está falando também do reino dos céus, que haverá separação dos bons e dos ruins. Olha só, o Senhor também é a justiça, o Senhor também o há de fazer. E depois no versículo 9, ele fala sobre um mestre pai de família. O que é o mestre pai de família? É aquele que compartilha do seu conhecimento para abençoar as demais pessoas. Então ele abençoa tanto o novo como também o velho com a sua experiência e sabedoria. Do tesouro que nós vamos falar aqui, queridos, esse homem que Jesus conta aqui, fala da história, estava num campo. Não sei se ele estava construindo uma casa, não sei se ele estava fazendo uma plantação, se ele estava trabalhando, se ele estava arando a terra para alguém. A parábola mostra que ele estava ali trabalhando por alguém, que aquele terreno não era dele. E de repente, quando ele estava plantando ou construindo alguma coisa que também ele não fala, aquela pessoa acha um tesouro escondido. E ele vê que tem grande valor. O que ele poderia ter feito? Eu estava pensando em casa, ele poderia ter roubado. Opa, achei, o que achado não é roubado. Ele poderia ter guardado com ele e levado embora escondido. Ninguém ia saber. Mas ele falou assim, opa, roubado
não é legal. Aquele homem se demonstrou um homem honesto. Ele falou, não é roubado, eu preciso conquistar isso aqui, eu preciso comprar esse terreno. Foi embora, foi lá, perguntou para o dono do terreno, o senhor não quer vender essa terra? Aí o homem falou assim, vendo, portanto. Então o senhor espera uns dias para mim poder arrumar esse dinheiro? Aí a Bíblia fala que ele vai, vende tudo que ele tem. Ele arrisca tudo que ele tem. E quando ele estava arriscando e vendendo tudo, quem garante que alguém foi lá e achou esse tesouro? Quem garante que aquele homem que guardou o tesouro lá, falou, opa, vamos supor que o dono do terreno sabia daquele tesouro. Vou lá tirar, vendo essa terra aqui. Então aquele homem confiou exclusivamente que ele poderia alcançar aquele tesouro. Vai lá, vendeu tudo, entregou tudo e chegou com dinheiro, comprou aquela terra e aí ele tomou posse do tesouro que estava escondido. E aí ele falou, o reino dos céus é assim. Tem hora que a gente não bota muita fé porque é alguma coisa que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue apalpar, a gente só escuta na palavra do Senhor. Como deve ser o tesouro? Como que deve ser o reino dos céus? Como que deve ser? Será que tem espaçonave? Será que a gente voa? Né? As pessoas ficam assim, como que eu vou acreditar numa coisa que eu não vejo? Como que eu vou crer? Então, queridos, o reino dos céus, para você que quer entender, deve ser muito top. Tem que ser muito maravilhoso, tem que ser muito tremendo. Porque se nós aqui na terra já sentimos a alegria de ter a presença, quando a gente canta, a gente sente algo diferente na nossa vida, imagine no céu, imagine no reino de Deus. E nós convivemos no reino de Deus. Você já parou para pensar que o tempo que você deixou todas as suas coisas para estar, separou esse tempo para estar na casa do Senhor, e você, quando termina o culto, você fala, nossa, fui tão abençoado hoje na palavra, foi tão gostoso hoje, estava tão gostoso estar com os irmãos lá, você volta para casa assim, abençoado. Não é assim esse termo que a gente usa? Então, o reino de Deus é uma coisa que vai nos abençoar de uma tal maneira que a gente vai ter gozo, a gente vai ter alegria, a gente vai ter satisfação e a gente vai ter uma coisa que é muito importante na vida do homem, ter paz dentro de si. Quando a gente está aqui, a gente tem paz. Quando a gente tem que estar aqui, a gente recebe algo diferente. E o reino de Deus é mais ou menos assim. Mais ou menos não, muito maior do que isso que nós sentimos. Porque aqui ainda a gente convive com potestades malignas, com demônios, situações que estão na nossa volta, o peso. Porque nós estamos vivendo ainda aqui a sentença do Éden. Temos que trabalhar todos os dias, temos que se esforçar, temos que fazer, mas o reino dos céus nós estaremos lá na presença do Senhor e tudo aquilo ali será nossa recompensa daquilo que realizamos e fizemos. Coisas boas que nós agradamos a Deus e vamos viver aquilo ali. Então, para a gente poder entender, mas aqui nós um dia também encontramos esse tesouro, que era a igreja, que era o falar de Deus, o Senhor. Você lembra do dia que você entrou numa igreja pela primeira vez? Assim, a gente ia. Eu lembro, meu pai fazia excursão para Aparecida do Norte 2 vezes por ano. E a gente ia. Eu era criança, ia lá, assistia a missa 4 da manhã, já estava lá assistindo missa, mas o meu entendimento era algo cansativo. Como criança, a gente ficava ali, ficava no pé. Depois andava o dia inteiro no meio da multidão, um povão. Né? Quem já foi na Aparecida do Norte sabe, é um povão. E eu achava as missas cansativas. Né? Eu achava, é minha opinião, tá? Eu achava, puxa, ficava lá, o padre falava umas coisas que eu não entendia nada. Eu falei, não estou entendendo nada. E às vezes eram missas em latim, hein? Pior ainda, mal se sabia, né, o sorocabanês. Aí você estava lá, e aí eu falei, aqui não é meu lugar não. Fui crescendo com aquilo ali, até um dia que tinha uma igreja, que todos os sábados minha mãe tinha um mercadinho. Naquela época tinha um mercadinho chamado Português, né? Era um mercado, era a vila. Na Vila Progresso era chamada de vila. E as pessoas só compravam nesse mercadinho. Lembra? Antigamente você não comprava aquele óleo já embaladinho. Eu achava da hora aquele negócio, você levar 1 litro lá e você fazer isso aqui num tamborzão que tinha lá e o óleo saía no tambor. Quem é mais jovem aqui não vai saber o que eu estou falando. Né? Elis não lembra dessas coisas, né? Ellen, então, nem sabe. A Ellen já comprava o óleo já. Mas nós não. Quando criança, a gente fazia assim, ó.
Você trazia para trás, e daí começava a fazer assim, o óleo saía numa garrafa, você colocava uma rolha e comprava por litro. O feijão também, o cara ia lá, pesava o feijão para você, o arroz, tudo era pesado, não tinha nada no mercado. Era chato demais, viu, Ellen? Graças, você nasceu na... Mas era gostoso, né? Era só aquilo que a gente tinha, o pãozinho, o cara dobrava assim, ó, e a gente trazia embaixo do braço, tinha cardeneta, você ia lá, né? Às vezes você roubava alguma coisa e falava assim, veio um sonho para mim ali. Aí o pai falava assim, meu pai falava, mas quem comprou todo esse sonho aqui, todos os dias que estava lá, ia lá, né? Cobrava, né? Meu pai era tão bom, tão bom, que ele sabia que a gente comprava no nome dele, mas nunca falou. Ai, dá dó. Eu vou parar de falar, porque senão eu vou chorar. E depois passou. A gente achava que estava enganando, né? Mas meu pai sempre foi lá e pagou. Lá tinha um mercadinho, lá sempre ele pagava. A gente comprava doce, comprava chocolate. Ai, um dia eu comprei até um relógio. Cheguei em casa, falei que eu tinha achado o relógio. Minha mãe, aonde você achou? Como que é esse relógio? Não, achei. Meu pai foi lá e pagou. Ele sabia que eu tinha pegado. Ah, mas deixa ele pegar. E aí meu pai ia lá e pagava. Então, queridos, era uma época assim gostosa. E aí minha mãe fazia a compra e a gente passava numa igreja de esquina e estava lá o pessoal cantando, tocando. Tinha uma pastora que cantava, mas que ela cantava além do microfone, né? Que era a pastora Elaine, cantava. Daí minha mãe falou, um dia eu vou vir conhecer essa mulher, canta pra caramba. Olha só, irmãos. E a gente sempre passava na igreja, um dia eu vou vir aqui. Até que meu irmão foi, se converteu, daí eu fui no meio das... Levou eu, falei, eu quero conhecer aquela igreja. Fui lá, vi os meninos tocando, falei, é isso que eu quero. E ali eu comecei a entender o que era reino de Deus. Estar no meio das pessoas, sentir algo diferente, cantar, trabalhar, levantar, limpar a igreja. A gente era escolhido para limpar a igreja. Olha que honra limpar a igreja. Arrastar os bancos era muito pesado. Ainda criança a gente limpava, ajudava a limpar, limpava banheiro, corria dentro da igreja, dormia na igreja. A igreja para nós era um ponto de encontro. A igreja para nós era alegria. Quando tinha peças, a gente ficava ensaiando teatro para fazer teatro, ensaiar, tocar. A igreja era o nosso lugar mais gostoso de estar. Então eu tinha achado um bom tesouro. Queridos, e tem hora que a gente acha esse tesouro, a gente pagou tanto preço para a gente estar aqui, tem pessoas que pagaram tanto preço. Já imaginou os filhos desse homem, futuramente, depois que ele comprou, depois que ele adquiriu o tesouro, não sabemos se era um dinheiro que estava dentro de um vaso, uma maleta fechada. Depois que ele adquiriu aquele tesouro, os filhos foram curtir a fazenda do pai, mas talvez nem sacaram que o pai teve que, para conquistar aquilo ali, ele teve que deixar tudo. E muitas das vezes, queridos, a gente não valoriza que lá atrás alguém orou por nós, alguém convidou a gente para ir na casa do Senhor, que alguém investiu em nossa vida, e a gente não valoriza. A gente acha que a gente está aqui por acaso, que Deus tem que fazer aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer e do jeito que a gente quer. Que Deus, ele é comandado por nós. E a gente esquece que a gente está no lugar de servos e servas, que a gente tem que prestar conta ao Senhor, que a gente tem que agradecer a Deus, que a gente tem que agradecer todos os dias. E aí o Senhor dá 4 ensinamentos aqui. Primeiro, o tesouro estava escondido. Então precisamos procurar todos os dias. Precisamos achar o reino de Deus todos os dias na nossa vida. Estava fora da visão. É isso. Às vezes a gente fala para a pessoa, vai numa igreja, mas a pessoa não consegue entender o reino de Deus, ela não consegue enxergar. Por isso que tem momentos que a gente unge a igreja, porque tem pessoas que passam aqui, e elas falam, nunca soube que tinha uma igreja ali naquele local. Não é? Já ouvi falar, a gente falou assim, da onde que é ali? Aí você explica, a pessoa fala, puxa, você acredita que eu nunca prestei atenção? Porque é o reino de Deus. O reino de Deus não pode ser encontrado de qualquer maneira. O reino de Deus sempre vai estar escondido, porque só acha quem busca, quem procura. Quando a gente está aí, e muitos aqui podem dizer, pastor, eu cheguei para o reino de Deus quebrado. Eu cheguei para o reino de Deus com uma enfermidade. Eu cheguei no reino de Deus quando não tinha mais nada o que fazer. Daí eu falei, vou numa igreja hoje. E foi ali que o Senhor nos abençoou. Amém? Oh, que maravilha! Aquele homem encontrou e ele soube que aquele reino de Deus ele tinha um valor. Aí ele vai vender tudo. E quantos de nós deixamos tudo para servir a Deus?
deixamos, às vezes, até amigos, familiares, lugares que você frequentava, e agora você não faz porque você não é porque você é proibido de fazer. Você não faz porque você entende que aquilo desagrada a Deus. E aí o que a gente faz? A gente paga um preço. E esse homem entendeu que tudo que ele tinha, ele precisava vender para comprar esse tesouro, esse campo. Segunda coisa, o reino de Deus é valioso que qualquer outra coisa. Significa que o reino de Deus não tem um valor específico. Para uns vai ser muito difícil estar no reino de Deus. Para outros, tem que deixar todas as coisas. E por isso, meu querido, deixa tudo para que você possa adquirir o reino de Deus em todos os aspectos da tua vida, trazer o reino. Nós não oramos o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando você traz o reino, não tem como fazer a minha vontade. É a vontade de Deus. Terceiro, estar disposto a deixar tudo. O homem precisava se entregar. O homem precisava ser motivado para mudar. O homem precisava valorizar aquele campo, aquele terreno. Imagine que ele foi vender as coisas, vendeu o tele, né? Para a gente entender aqui naquela época, não tinha geladeira, mas ele foi vender a geladeira. Mas por que o senhor está vendendo a geladeira? Não, porque eu vou comprar um campo. Por que o senhor está vendendo a sua casa? Porque eu vou comprar um campo. Qual a importância desse campo para o Senhor? Tem tanto lugar aqui que é mais barato. Você acha que não teve gente que entrou no caminho daquele homem para aquele homem desistir? Mas aquele homem sabia que naquele campo tinha um tesouro muito melhor e muito maior, que era valioso para ele. E por isso, queridos, ele entendeu que ele precisava se motivar todos os dias. E para Deus a gente tem que se motivar todos os dias. Porque senão a religião vira religião. Religião é chato. Vou dizer que ao longo dos anos que eu ando, teve momentos que eu falei assim, está muito chato isso aqui. É muito ruim a igreja. Num momento assim, às vezes difícil, eu já cheguei para pessoas e falei assim, Fernando, falei, ó, cara, não vá lá, assista culto e vá embora, não se relacione com ninguém, porque religião é muito chato. As pessoas se pegam dentro da religião, né? Brigam por causa do microfone, já vi briga por causa do microfone. Viu, Gustavo? Você que está chegando agora é briga por microfone. Porque esse microfone é meu, eu que vou cantar nele. Ué, tem outro ali, mano. Mas briga por microfone. Já vi disputa de roupa. As pessoas vai lá, gasta tudo que tem para estar de bota, para estar não sei o que e tal, porque ela está em cima do altar, que ela está se mostrando não para Deus, mas para as pessoas. E já vi aquele coitadinho, gente? Já vi. Isso dói no coração. Não tinha condições de comprar uma roupinha. Aí era... As pessoas tiravam sarro porque vinha com uma roupinha para cantar no altar. E as pessoas falavam, nossa, como ela vem mal vestida, como ela está aqui. É? Já vi isso no louvor, né, pastor? Tem muito isso. Coitado do irmão que não tem direito, consegue comprar um instrumento bom, a turma, mas o meu você não vai usar, não empresta. E já foi tocar, eu já fui tocar no mundo com outros músicos. E os músicos no mundo, eles falam assim, cara, eu tenho uma guitarra aqui, você pode usar a pedaleira, pode usar tudo que eu tenho aqui, cara. Puta, eu acho legal alguém tocar com a minha guitarra. No mundo. Aí você vai na igreja, o cara tira tudo, guarda tudo. Já fui em festival que o cara desmonta tudo. Guarda tudo a caixa. E leva. Daí o outro irmãozinho tá vindo para tocar com aquela coisinha, né? Aquela guitarra ruim. Sonhando que ia tocar lá, o irmão toca tudo, não. Outros desmontam a bateria inteira, né? Para o outro não pegar. Leva até as baquetas. Daí o cara que vem assim, o irmãozinho da outra igreja, fala, arruma uma baqueta para mim tocar. Nem prato, de pena, tudo isso aqui. A gente vê o diácono. Ruim. Então, gente, a religião, ela é ruim demais. Não seja um religioso. Entenda que o reino de Deus é para todos. Que o reino de Deus é para todos. Que a igreja é para todos. Que a igreja não pode ser comércio. Quando eu estava preparando essa palavra aqui, queridos, eu falei, mas puxa, essa palavra é essa. Aí o Espírito Santo falou assim, é essa palavra. É essa palavra do reino de Deus. Porque eu estou cansado das pessoas escolherem aquilo que vão pregar. Legal. Tem hora que o Espírito Santo fala assim comigo, duro. É assim que eu entendo. Eu falo, não.
Porque para cada um, o Espírito Santo, o Senhor fala de um jeito. Comigo é assim, umas pauladas. Fala assim, é essa aí que você vai pregar. Porque hoje não se fala mais em salvação na igreja. Hoje não se fala sobre o reino. Não fala contra o pecado. É tudo venha como está, fique como está. E ó, vamos lá. É propósito, é propósito, é propósito, é propósito, é propósito. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E as pessoas estão buscando o quê? Buscando apenas tesouro terreno. Dê que você será abençoado 100 vezes mais. Tesouro terreno, isso aqui vai acabar. Vai ter dias, irmãos, eu estou preparando meu coração, eu quero que você prepare o teu coração. Vai ter momentos que a igreja vai ter que ser fechada. Porque do jeito que os religiosos, que a igreja está, não será salvo ninguém praticamente. Porque as pessoas estão acostumadas com o templo, com os lugares. E agora, qual que é a modinha agora? Os grandes templos. Aquele painel que sobe até o céu, aquele painelzão, é legal? Puxa que é legal. Imagine eu cantar lá com foninho de ouvido, não precisa do teu retorno. Eu cantar com os melhores, não que aqui a negada não seja bom. A negada é boa aqui, né? Mas lá tem nego que está saindo aí dos melhores que eu vejo. Às vezes eu vejo alguns vídeos, puxa, o cara está lá naquela igreja tocando lá, fulano está lá. Eles ensaiam em estúdio. Cada domingo é uma banda específica para tocar, toda aquela coisa. Daí eu vejo que os caras tocaram naquele domingo, nos outros não vão na igreja. Ah, não é? Não vai na igreja. Ele só vai quando ele vai se apresentar. Não é? Por isso que eu falo que a igreja está chata. A igreja deveria virar teatro mesmo, como tem acontecido. Pessoas ali que estão vendendo aquilo que não são. Falando de coisas que não são. Agora eu tenho dificuldade? Tenho dificuldade. Você tem dificuldade? Tem dificuldade. E é todo dia a gente tem que buscar o reino. Todo dia a gente tem que pagar alguma coisa, vender alguma coisa para poder ter o reino de Deus na nossa vida. O reino de Deus não é fácil. Jesus estava dizendo aqui, ele vendeu tudo para ter o reino de Deus. Jesus estava falando para eles, vocês têm que largar tudo para vocês terem o reino de Deus. Não é fácil ter o reino de Deus. O reino de Deus não pode ser roubado, arrancado, escondido somente. Mas o reino de Deus, ele tem um valor. E por isso, queridos, se você já conquistou assim um pouquinho do reino de Deus, valorize todos os dias. Valorize Deus na tua vida, valorize a Cristo na tua vida, valorize servir a Deus. Valorize cada momento que você estiver na casa do Senhor, valorize aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Olha nas tuas mãos, olha aí, nas tuas mãos. Olha para tua. Talvez você está vendo calo, você está vendo aí uma mão pequena, uma mão grande, calejada. Mas aí quando você olha para a mão, você vê o quanto que já passou de dinheiro na tua mão, quanto você já construiu, né? O quanto você já fez. Essa mão um dia você bateu no teu filho, né? Essa mão você já trocou teu filho. Essa mão você já ajudou muitas pessoas, né? Essas mãos aqui que você está vendo, já fez tanta coisa boa e tanta coisa ruim, mas você está aqui. Significa que você está vivo, significa que tem mais um dia de oportunidade para a gente viver. E tem muita coisa para Deus fazer através dessas mãos. Isso é reino. Isso é fazer a graça do Senhor se manifestada na nossa vida e na nossa igreja. Vamos se colocar de pé? Fala assim, você é um tesouro precioso. E eu termino essa palavra com uma frase aqui, ó. Vem, pastor, aqui. Eu termino aqui, ó, uma frase que eu escrevi aqui, ó. Ó, o reino de Deus é gratuito. Esse homem, além de ele ter comprado esse terreno, ter gastado tudo, mas aquele tesouro estava lá. Ele se deixou ser encontrado. O homem estava na hora certa, no momento certo, e ele encontrou. Tá? Jesus conquistou para Deus cada um de nós. Eu e você somos um tesouro que estava escondido. Hein? Você estava lá, né? Toninho, estava lá em São Paulo, Moema, né, Antônio? Como é que é? O Toninho mora lá em Santana, Vila Olímpia, né? Chique. E o Senhor foi encontrar o Toninho lá, né?
Senhor foi encontrar cada um de nós, hein? Aonde nós estávamos? Você lembra? Em meados de 70 aí. Quando o Senhor encontrou você? A gente estava lá, numa boa, na nossa vidinha, daí de repente, igreja? Eu vou na igreja. Aí você começou a vir na igreja, de repente o reino de Deus começou a fazer parte da sua vida, você gostou. Aí você falou assim, coloca o meu nome que eu vou descer as águas do batismo. Todo mundo criticou. Aí você foi lá, desceu as águas do batismo. Aí depois você começou a aprender um instrumento. Eu lembro quando o Fernando chegou na igreja, né, Fernando? O Fernando chegou na igreja, a gente precisava de um baterista. Fernando, ruim, um baterista ruim, né? Ruim. O Fernando tocava, não conseguia. Eu falei, Fernando, vai fazer uma aula. O Fernando foi fazer umas aulas, foi lá, para cá. Mas você vê, é uma bênção para nós aqui, né? Você vê, a gente vai crescendo, a gente cresce junto, né? Reinaldo, quando chegou na igreja, ainda cabelinho preto, cabelinho, né? Então, cada um aqui tem uma história, né? Célia chegou lá na igreja, quando a gente conheceu a família, que bênção. Puxa, cada um aqui tem uma história, né, gente? Então, olha só, o quanto já passou e o quanto Deus já fez na tua vida, o quanto Deus ainda tem para fazer na tua vida. Viva o reino todos os dias. Você é um tesouro escondido que Deus encontrou. Você é valioso. Não deixa o inimigo te roubar. Não deixa o inimigo tirar você da presença do Senhor. Vamos cantar, pastor? Qual? Puxa, isso é maravilhoso. Vamos cantar. Esse louvor é conhecido, hein? Amém? E a gente vai terminar o culto. E você vai voltar para a tua casa abençoado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, antes da gente cantar, dá a mão para essa pessoa que é um tesouro que está perto de você. Né, Rose? Ai, a Rose vem, né? Mesmo com tanta dificuldade, a Rose está aqui com a gente, né, Rose? Logo você vai voltar a transmitir aqui para nós, viu? Tenho falta de você estar aqui, né? Isso é importante para nós. Ore por essa pessoa e fala assim, Senhor, não deixa ela desviar não, mantenha ela firme, mantenha ela na tua casa, mantenha ela viva, mantenha, Senhor, ela forte. Não deixa Deus, essa mania, essa modinha que está vindo agora nas igrejas, pegar meu irmão, minha irmã, mas ela fique firme. Se essa igreja fechar, ela vai orar, vai continuar assistindo o culto na casa, ela vai participar das células, de algum modo ela vai servir ao Senhor, porque ela não está presa num rito, ela não está presa, Senhor Jesus, ali, Senhor, numa modinha nova agora, mas ela está firme, Senhor, na tua palavra, Senhor. E eu abençoo cada um agora. Você é tesouro no reino, você é bênção, você é bênção, você é bênção. Não deixa o inimigo tirar você da presença, não deixa o inimigo colocar o fermento dele, não. Deixa o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu coração. E eu profetizo sobre você, eu profetizo sobre o teu lar, eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua vida. E as bênçãos do Senhor te acompanhem de dia e de noite. E que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro o melhor de Deus na tua vida. Deus te escolheu, Deus te achou, Deus me achou, Deus tirou da onde eu estava ainda criança. E tudo que eu tenho hoje, porque o Senhor colocou as mãos, o Senhor abençoou. Eu sou grato ao Senhor por essa igreja, pelos irmãos. Eu sou grato ao Senhor pelos pastores dessa igreja. Eu sou grato ao Senhor pelo proprietário desse terreno. Eu sou grato ao Senhor por cada membro, pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles que mantêm, Deus, o aluguel, por todos aqueles que servem o teu reino, que seguem ao Senhor em todo momento, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, cante comigo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem valor? Eu venho falar do valor que você tem. Sabe por quê? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você.
Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você é abençoado. Que Deus te abençoe. Você que está na tua casa, você que está assistindo aí no Facebook, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Última, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, Deus é maravilhoso. Você sabia que a gente veio prestar culto ao Senhor e o Senhor preparou o culto para nós? É o contrário, a gente fala assim, eu estou indo na igreja para adorar o Senhor. Não, o Senhor preparou esse lugar, esta palavra, esse momento, os louvores, porque tudo está no controle do Senhor, para dizer que a gente é a maior joia preciosa. Não é assim que a gente fala? Hein? Não é assim que a gente fala assim? A gente não fala assim dos nossos filhos? Fala assim, eu tenho a maior joia aqui na minha casa, né? Se a gente for morar debaixo da ponte, eu vou com as minhas joias. Olha que bênção. Que são os nossos filhos. Amém? Quero que você aproveite esse momento. Gostaria que o pastor Nilson viesse aqui para fazer uma oração por mim. Amanhã, meu aniversário, e eu gostaria de receber a tua oração. Não é? Que vai ser bênção no nome de Jesus. A oração é muito importante quando você ora e você abençoa, né? Tão gostoso, né, pastor? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Vamos orar pelo nosso pastor, né? Se Deus tem mantido essas portas abertas, é porque Ele tem um propósito, né? Tem um propósito com a vida do pastor Alexandre, tem um propósito com cada vida aqui presente. Você não está aqui à toa, você não caiu aqui de paraquedas, né? Como foi pregado, o Espírito Santo te achou, né? E nós fazemos parte desse ministério, né? O pastor Alexandre faz parte da nossa vida. Sempre que eu tenho oportunidade, eu mando mensagem para alguém, eu falo assim, olha, você é muito importante para esse ministério. Amém? Cada um de nós, queridos, você é muito importante para esse ministério. Estenda as tuas mãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Te agradecemos pelo dia lindo que o Senhor está nos proporcionando, pelo sol que está brilhando, Pai, e queremos apresentar diante do teu altar, Senhor, a vida do nosso pastor, ó Deus. Ó Pai querido, declaramos, Senhor, que as bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a vida dele, Pai. Que o Senhor fortaleça, dando sabedoria, dando entendimento. Ó Deus, que esse projeto para essa igreja, para esse ministério, Senhor, ele seja, ó Deus, o canal, ele seja, Senhor, a bênção usada por Ti, Senhor, para que esse ministério cresça, para que esse ministério prospere, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, declaramos bênção sobre a vida dele, sobre a vida da sua esposa, Márcia, sobre a vida da sua filha, Senhor, Ana Paula, Pai, que as bênçãos sejam, ó Deus, espalhadas por onde ele passar, ó Deus, que ele seja canal de bênção, canal, ó Deus, de prosperidade, Senhor, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te glorificamos pela vida dele, amém, amém, glória a Deus, amém, aí, ó. Glória a Deus. Então que você dê um abraço depois no pastor, porque amanhã não tem culto, né? Amanhã não tem culto, então depois você tiver a oportunidade, ali na hora do café, do chazinho ali, do bate-papo, dá um abraço no pastor. Amém? Glória a Deus. A gente vai estar aqui também, a gente está com uma visitante, a Rose. Cadê a Rose? A Rose é você, né, Rose? A esposa do pastor André.
Glória a Deus. Olha o que o pessoal preparou para você, Rose. Olha lá, os mesmos que fizeram estão fazendo a Copa do Mundo agora. Olha lá, olha que benção. Seja bem-vinda, não dá nem para a gente ler, né? Visitante, Rose, maravilha, não deu tempo, né? Seja bem-vinda, né? Ai, ai. Aqui, ó. Visitante, seja bem-vindo, né? Bem-vinda, sua presença é um prazer com Jesus. Estamos dizendo à igreja, SEB ama você, tá bom? Seja muito bem-vinda. E quando você fizer aniversário, principalmente, esteja aqui para receber, né? Glória a Deus, né? Quando você fizer aniversário, principalmente nesse dia, venha na casa do Senhor, humildemente. Né? É aí que você tem que vir. Glória a Deus. Vamos ofertar na casa do Senhor. E domingo que vem, nós temos a Santa Ceia. Leva um envelope desse, traz como oferta de 60, de 30, de 100 reais. Prepara lá na tua casa para você abençoar a casa do Senhor. A casa do Senhor está bonita? Né? Olha só, cada detalhe que a gente tem aqui, tudo bonitinho, tudo pintadinho, mas é com o teu dízimo, a tua oferta. A gente não faz nada com outro tipo de ação. Então, não esqueça de trazer uma oferta de gratidão ao Senhor. Separe uma oferta de gratidão, já no meio da semana, leva o envelope e fala, puxa, vou levar na casa do Senhor e abençoar domingo que vem. Amém? Senhor Deus, nós consagramos os envelopes, que todos os envelopes hoje saiam aqui para ser representante de semente, Senhor. E quando aqueles trouxerem aqui domingo que vem, será a semente de gratidão, a semente do milagre, a semente da mudança, da promoção de trabalho. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Aquele que vai hoje entregar o seu dízimo, vai entregar hoje a sua oferta, nós também agradecemos. Entregamos esta casa, entregamos esta família, esse lar. Obrigado pelos irmãos que prepararam ali um café. Estou vendo que tem uma coca lá. Que o Senhor abençoe aqueles que se preocuparam, aqueles que cuidaram desse momento tão especial, Senhor. Abençoe a Rose, o pastor André. Oramos aqui também, Deus, pela Rose do pastor Nilson. Que o Senhor abençoe o tratamento, o Senhor abençoe a sequência que ela está passando. Dá força para o pastor Nilson. Ele sempre amou estar na tua casa, e principalmente junto com a Rose. E eu sei que ele está passando um momento tão delicado, seus filhos, e nós oramos por ele, que o Senhor fortaleça a sua casa, o Senhor fortaleça o seu ministério e a sua vida, e que agora, Deus, ele leve a bênção para a Rose, abençoando, renovando, e que ela seja restaurada ali naquele lugar onde ela está, que a mão do Senhor acompanha cada um dos que estão aqui, que seja um domingo de bênção, de vitória, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja em cada vida agora, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.